Nós somos uma geração extremamente privilegiada. São poucas as gerações na história da humanidade que puderam presenciar o nascimento de uma tecnologia que vai mudar completamente a civilização. Essa tecnologia, que a gente chama de inteligência artificial, ela é tão transformadora quanto essas, ou até mais que algumas dessas, talvez tão transformadora quanto a escrita, a agricultura, o fogo. E eu diria mais transformadora, com maior potencial de alterar e de derrubar todas as estruturas da humanidade, fazer com que tudo tenha ou vá mudar completamente, mais do que a máquina a vapor ou a digitalização, talvez equivalente aos livros, né, impressão de livros. E por que essa tecnologia é tão disruptiva? Você pode pensar, não, mas o ChatGPT, tudo bem, é legal, faz algumas coisinhas, estamos gerando imagens. O que acontece é que a gente está bem no início, na verdade, dessa nova revolução. Então, por isso, a gente não enxerga ainda, né, o que vai acontecer. Mas quem está trabalhando mais internamente com essa tecnologia, vários cientistas, tem essa impressão, né, de que a gente está no meio de alguma coisa gigantesca. É porque nós criamos uma tecnologia que ela simplesmente é capaz de compreender coisas, de se comunicar conosco em linguagem natural, consegue escrever, consegue ler, está começando a falar, a enxergar. E o mais importante, talvez, de tudo, é uma tecnologia capaz de aprender. Ela é capaz de interagir com o mundo e melhorar o próprio desempenho a partir de aprendizagem. Então isso tem um poder muito grande, né, que nos meus próximos podcasts eu pretendo explicar melhor, mas é um poder transformador gigantesco. Uma coisa que é até positiva, tem até uma discussão grande sobre isso, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, embora tenha uma compreensão, né, quando você conversa com o ChatGPT, você percebe que existe uma compreensão ali, não é uma compreensão adquirida do mesmo jeito que o ser humano. Essa IA que a gente tem hoje, ela não tem consciência, ela não tem vontade, intenção, ela não tem um eu. A gente chama, né, de o significado que ela dá para as coisas é um significado emprestado ou derivado, né, de um conjunto enorme de textos, gigantescos de texto, que ela utilizou durante a aprendizagem. Então ela é emprestada do ser humano, não é uma experiência própria, original. Não é uma inteligência, né, que a gente pode dizer com intencionalidade original. Isso tem implicações grandes e eu diria, na maioria das vezes, até positiva, que essa tecnologia não seja algo que tenha vontade própria, por exemplo. Mas isso não impede, né, dela ser extremamente disruptiva e útil. Essa inteligência, né, mais próxima da do ser humano, com consciência, com vontade, com preocupação em relação à verdade, né, essa IA ela não tem preocupação com a verdade em si. Toda a base de conhecimento que ela teve acesso tem contradições ali dentro. Ela não formou uma visão de mundo, porque nessa base tem várias visões de mundo, algumas conflitantes. Então ela tem um conhecimento cheio, né, de inconsistências que ela tenta trabalhar quando vai construir uma resposta. O ser humano também tem as suas inconsistências, mas ele está sempre buscando, né, criar uma visão de mundo, né, que seja pelo menos internamente consistente. Essa IA mais parecida, ou que pode superar o ser humano, ou que pode, né, dominar o mundo, né, tem gente que fala que está muito próximo, alguns falam que está muito longe. É uma incógnita. Tá? Pode ser que a gente consiga, daqui 50, 100 mil anos, né, que surja, né, de uma tecnologia criada pelo ser humano, algum tipo de consciência. A questão é, isso é interessante, nós queremos isso em algum ponto?
E aí tem, né, um texto bem interessante que eu recomendo, a filósofa Emma Borg, que faz uma análise e apresenta um contraponto, porque a gente pode dizer dois grupos hoje, né, que seriam, que ela chama dos believers, dos crentes, que a IA, seria a IA já tem, ou está muito próximo de ter consciência, de atingir ou superar a inteligência humana, e tem os céticos, que acham que é só uma manipulação simbólica, né, que não entende absolutamente nada do que diz, e que, né, isso estaria muito longe de alguma coisa que dá significado, né, para aquilo que ela faz. Né. E ela apresenta um contraponto. Eu coloquei aqui duas figuras que estão em lados opostos desse debate, que é o LeCun e o Hinton. Escolhi esses dois, que foram os dois que ganharam o prêmio Turing, que é o principal prêmio da computação. Levaram, né, a glória aí pela criação do Deep Learning, ou aprendizado profundo. Na verdade, é uma criação que envolve muitas pessoas e muitos séculos de estudo, mas sempre acontece daquele que estava no lugar certo, na hora certa. E eles têm um artigo na Nature, esse chamado Deep Learning. Tem ainda, né, o LeCun é o primeiro autor e o Hinton é o último autor. E o Hinton, né, ele está na linha do pessoal que acha que a gente está muito próximo dessa IA que vai superar o ser humano, que a gente tem que cuidar porque pode acabar com o mundo inteiro. E o LeCun numa linha mais oposta de que não, a gente não tem nada minimamente perto do que o ser humano faz. O LeCun fala, inclusive, que a gente está muito longe da inteligência de um gato. E Emma Borg, essa filósofa, né, faz é bem interessante o artigo. Ela chega no meio termo disso. Ela chega no meio termo. Não é só uma máquina de produzir texto sem significado nenhum para a própria máquina, né? Tem sentido para a gente. E também não é uma tecnologia que conseguiu ter que tem intencionalidade original. E ela desenvolve todo o raciocínio dela nesse artigo. Eu sou muito na linha dessa filósofa, acho que nem é algo que é só estatística, né, produzindo texto com base, né, na quantidade de vezes que ele viu as palavras acontecerem. Eu vou mostrar um pouco depois como é que funciona. É alguma coisa que realmente, quando usa uma palavra, ela vem carregada de um significado que ela conseguiu construir a partir dessa base de texto, mas é um significado que vem daquilo que ela recebeu dos seres humanos. Então é um significado emprestado, né, de uma mistura, né, de toda a humanidade. Mas isso não quer dizer que ela tenha, né, a mesma sensação, né, uma IA, que ela sinta como o ser humano sente a hora que vê alguma coisa, a hora que lê alguma coisa. O tipo de compreensão que a gente tem disso é diferente da compreensão que tem uma IA.